Pessoal, vamos lá então. Para começar, por que o CTN define legalmente tributo? Porque se a gente for pegar na doutrina lá a partir dos anos 60 com o Alfredo Becker, nós vamos ter por volta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conceitos doutrinários de tributo. E aqui eu estou falando só dos grandes autores, Geraldo Ataliba, Hugo de Brito Machado, Paulo de Barros Carvalho, o Alfredo Becker, o Rui Barbosa Nogueira, só os grandes, cada um tem o seu conceito de tributo. O legislador entendeu que era muito arriscado eu viver com base em conceito doutrinário e mandou, e que deu um conceito legal. Antes do CTN, nós já tínhamos um pré-conceito de tributo lá na lei 4.320, que é a lei do direito financeiro. E lá definiu o primeiro conceito de tributo. Tributo é a receita derivada, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e as contribuições, destinando-se o seu produto ao custeio das atividades gerais ou específicas exercidas. Esse primeiro conceito de tributo, conceito legal, ele tratou o tributo com base na origem da receita. É um conceito inútil? Não, porque até hoje ele é importante. Ainda que hoje o conceito legal de tributo... Desculpe, eu estou no slide 67. É que ficou uns a mais. Obrigado, Carla. Ainda que eu tenha um conceito legal de tributo, eu tenho de partir dessa premissa de que direito tributo é sempre receita derivada. E qual é a diferença de receita originária para receita derivada? Receita originária é uma coisa rara, que é o próprio Estado utilizando dos meios de produção e criando receita. Então, sempre que eu tenho uma receita que decorre do próprio patrimônio do Estado, eu tenho uma receita originária. Se eu tenho receita originária, eu não tenho tributo. Nunca vai ser tributo. Por outro lado, sempre que eu tenho tributo, eu tenho uma receita derivada. Eu tenho uma transferência compulsória de recurso do particular para o Estado. E por que isso é importante? Porque a FGV já cobrou isso. Exatamente nisso aqui, nesse argumento aqui, na prova de tributário. Royalty. Qual é a natureza jurídica do pagamento de royalties? Claro, a União, ela paga muito royalty. Por exemplo, a Itaipu Binacional, ela paga bilhões de reais por ano de royalties pela exploração das áreas que o lago de Itaipu invadiu. A União paga royalties para os municípios e os estados onde é explorado petróleo. Mas o royalty que eu estou falando é aquele que é pago para a União, que é aquele que paga pela utilização de mineração. Então, o que o Supremo entendeu? Os royalties possuem natureza jurídica de receita transferida não tributária de cunho originário, emanada da exploração econômica do patrimônio público, afastada da sua caracterização, seja como tributo, seja como indenização. Os royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais e obrigatoriamente transferida aos estados e municípios. Então, lembra disso, que isso aqui é importante. Royalty, tá? Ele tem natureza jurídica de receita originária, não derivada. Então, nem tudo que tu paga para o Estado necessariamente vai ter natureza tributária. Porque se eu estou pagando para o Estado para usar um patrimônio do Estado, eu não tenho tributo. Por que isso é importante? Porque eu tenho várias hipóteses de receita originária que são tratadas como taxa pela legislação. Mas são tão taxa quanto o juiz de concurso de Minas é juiz. O cara fala, o juiz do concurso de Minas, ele não é juiz mesmo. Só tem o nome. Exemplo, a taxa pelo uso do PNR, Próprio Nacional Residencial. Se na cidade vocês têm imóveis do Exército ou da Marinha, no meu município tem, tem porto, né? Então tem uma
Grande Capitania dos Portos tem um conjunto enorme habitacional da Marinha. Todo mundo paga aluguel. É aluguel? Não, é taxa de ocupação. Mas é taxa tributária? Não é. Então, qual é o conceito legal de tributo? Tendo em vista que eu tinha pelo menos 7, 8 conceitos doutrinários, o legislador optou por um conceito legal de tributo. E ele define tributo com base nos seus elementos. Isso é que é importante lembrar. Por quê? Eu tenho certos elementos que constituem o tributo. A ausência desses elementos afasta a natureza de tributo. Então, tributo é prestação. Então, tributo é uma prestação de natureza pessoal. E o código ainda reforça, pecuniária. Essa é a primeira característica, uma prestação pecuniária. A segunda, ela é compulsória. Pecuniária em moeda, o legislador foi pleonástico. Que não constitua sanção, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então vamos lá. Primeiro, tributo é prestação pecuniária, porque tributo é sempre expresso em dinheiro, em moeda, ou em um valor que pode ser convertido em moeda. Exemplo lá da ação em pagamento. O segundo aspecto essencial dos tributos é que o tributo é uma prestação compulsória. Tributo é uma manifestação de soberania do Estado. Então, olha só, eu tenho várias prestações compulsórias. Não tenho? Olha lá, eu tenho o serviço do júri, jurado. Eu tenho o serviço à justiça eleitoral. Eu tenho o serviço militar obrigatório. Todos são prestações compulsórias, mas não são pecuniárias. Portanto, não tem natureza de tributo. Tributo não é ato contratual. Tributo é um ato de soberania. Instituído por lei. O direito tributário tem uma única fonte, que é a lei. Por isso que todos os atos de natureza contratual, como as tarifas ou preço público, não têm natureza tributária. O quarto elemento é que tributo não é sanção. Tributo não decorre de uma punição ao sujeito passivo. E isso me reflete de uma forma extremamente clara. Se tributo não é sanção, não decorre de uma punição ao sujeito passivo, é irrelevante a origem remota da tributação. Se a gente pegar, por exemplo, multa. Multa é prestação pecuniária. É. Multa é compulsória. É. Multa é instituída por lei. É. Mas multa é sanção. Portanto, multa não tem natureza jurídica de tributo. E além do mais, como o tributo não é sanção, eu interpreto o tributo de forma independente da sua origem. O direito tributário só se preocupa com fatos lícitos, não se preocupa com fatos ilícitos. Por isso que a origem remota da tributação é referente. É por isso que eu tenho, pelo menos há quase 2000 anos, o princípio do pecunia non olet. Vocês viram que a inteligência artificial pode criar? Eu mandei criar uma imagem com essa cena do Vespasiano entregando uma moeda, as moedas para os filhos e dizendo pecunia non olet. Filii pecunia non olet. Isso aqui, o que quer dizer o pecunia non olet, ou dinheiro não tem cheiro? Só para explicar. Roma tinha 3 grandes atrações públicas. As corridas de biga nos circos máximos, as lutas no Coliseu, 4, né? As lutas no Coliseu, os banhos romanos, as termas, e os banheiros públicos. O banheiro público era um local de reunião para os romanos. E Roma tinha um sistema de esgoto melhor do que cidades grandes no Brasil hoje, há 2000 anos atrás. Então,
em determinado momento, Roma estava sem dinheiro, porque tinha entrado numa guerra muito longa contra os judeus lá na Judéia, e o imperador Vespasiano mandou instituir um tributo sobre a urina. Rogério, por que um tributo sobre a urina? É que a urina era usada para fazer o amarelo, a ureia era utilizada para fazer a cor amarela, então tinha valor econômico. O sujeito pegava aquela urina, usava aquela ureia ali para fazer tinta amarela. E o Tito não gostou, filho dele, depois foi imperador, foi morto pelo irmão, que também foi imperador, que também foi morto por outra pessoa. O Tito não gostou e disse que aquilo era horrível, Roma não podia se rebaixar. E ele teria mandado pegar um bolo de moedas lá numa das latrinas, dos banheiros públicos, e disse para o filho, filho, olha, dinheiro não tem cheiro, ou seja, de onde vem o dinheiro não me importa. Então, só uma pequena consideração, né? Considerando de onde veio aquele dinheiro, eu duvido que aquele dinheiro específico não tivesse cheiro. Mas essa é a essência. Tributo não é sanção. Por isso que não me preocupa a origem remota do tributo. E é por isso que, do ponto de vista do direito tributário econômico, direito tributário penal, ó, tributa-se o lucro advindo de atividade criminosa. Traficante paga imposto de renda? Paga. Traficante paga imposto de renda. Por que ele paga imposto de renda se o dinheiro é sujo? O dinheiro não é sujo. O fato gerador do imposto de renda é ter a disponibilidade econômica ou financeira de renda. Ponto. Ter disponibilidade financeira de renda é lícito? É. Se ter disponibilidade financeira de renda é lícito, portanto, não pode haver origem ilícita aí. E o terceiro, né, o quarto, que o tributo é instituído por lei. Gente, se a única fonte da tributação é a lei, a gente viu isso na legalidade, isso quer dizer que o direito tributário e o conceito de tributo está completamente alheio à vontade das partes. É por isso que as convenções privadas que disponham sobre a sujeição passiva não podem ser opostas ao fisco. Artigo 123 do CTN. É por isso que a confissão da dívida não impede a discussão jurídica do fato. Tema repetitivo 375. E por fim, que é um pleonasmo, o tributo é cobrado por atividade plenamente vinculada. Ele é pleonasmo por quê? Ou é vinculado ou é discricionário. Se é vinculado, não precisa ser plenamente. Então, a atuação do Estado no direito tributário, ela não está sujeita a juízo de oportunidade e conveniência. Como decorrência disso, de tudo que foi dito, desse conceito legal de tributo pelos elementos, eu tenho de identificar qual é a natureza jurídica específica de um tributo. E aí o artigo 4º do CTN. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-las a denominação e a destinação legal. O que é a natureza jurídica específica do tributo? É o que a gente vai ver na sequência. Como é que eu diferencio um imposto de uma taxa de uma contribuição de melhoria? Pelo fato gerador. O fato gerador do imposto é sempre uma atuação do contribuinte. O fato gerador dos impostos sempre é uma atuação do contribuinte. Quer ver? É o contribuinte que importa, é o contribuinte que exporta, é o contribuinte que põe a mercadoria em circulação, é o contribuinte que presta o serviço, é o contribuinte que compra o carro, que é proprietário do carro. Na taxa e na contribuição de melhoria é sempre o Estado que atua. Vamos lá? É o Estado que presta o serviço, é o Estado que fiscaliza, é o Estado que constrói a obra pública. Por isso que não importa a denominação. Se eu tenho uma denominação que é eu que faço e não o Estado, eu tenho um imposto. Não importa a destinação legal. O que importa é o fato gerador.
Se o fato gerador envolve uma prestação do Estado para mim, eu tenho um imposto. Se o fato gerador envolve uma atuação do Estado, eu tenho uma taxa, uma contribuição. Qual o problema desse artigo 4º? O problema desse artigo, vejam, por exemplo, e o nome não importa. Tanto que ele aqui, ó, contribuição para o Fundaf. Natureza jurídica, taxa. Atividade típica estatal. A contribuição para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, devidos a título de ressarcimento dos custos das atividades extraordinárias de fiscalização em entrepostos aduaneiros de uso público, trata-se de atividade tipicamente estatal, derivada do exercício regular do poder de polícia, marcado pela natureza jurídica de taxa. É o fato gerador que define. Só que o seguinte, esse critério não esgota o tema. A gente tem que pensar que esse artigo 4º foi construído numa concepção tripartite de tributo, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Hoje, para diferenciar um imposto de um empréstimo compulsório e de uma contribuição especial, só o fato gerador não é suficiente. Porque quando a Constituição de 88 elevou o empréstimo compulsório e as contribuições especiais ao conceito de tributo, ele já não permite mais esse 4 como regra absoluta. Porque o que diferencia o imposto de uma contribuição especial? Só a destinação da receita. Então aí eu já tenho essa grande mudança. Show?